Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura e estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris, França, conteúdo de revelação, extrato de respostas psicografadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo da alma. Perguntas de 134 a 146, da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Pergunta de Kardec, número 134. Que é a alma? Resposta dos Espíritos. Um espírito encarnado. Contra a pergunta de Kardec, número 134A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Resposta dos Espíritos. Espírito. Contra a pergunta de Kardec, número 134B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa. Resposta dos Espíritos. Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal, para se purificarem e esclarecerem. Pergunta de Kardec, número 135. Há no homem alguma outra coisa, além da alma e do corpo? Resposta dos Espíritos. Há o laço, que liga a alma ao corpo. Contra a pergunta de Kardec, número 135A. De que natureza é esse laço? Resposta dos Espíritos. Semimaterial. Isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço, é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Nota de Kardec. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Primeira, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Segunda, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Terceira, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Pergunta de Kardec, número 136. A alma independe do princípio vital. Resposta dos Espíritos. O corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Contra a pergunta de Kardec, número 136A. Pode o corpo existir sem a alma? Resposta dos Espíritos. Pode, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que, depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona.
A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Contra a pergunta de Kardec, número 136b. Que seria o nosso corpo, se não tivesse alma? Resposta dos Espíritos: simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Pergunta de Kardec, número 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Resposta dos Espíritos: não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Pergunta de Kardec, número 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Resposta dos Espíritos: é uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Pergunta de Kardec, número 139. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica, emanada do grande todo. Por que essa contradição? Resposta dos Espíritos: não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa. Nota de Kardec: o vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção, se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção, e que após a morte, volta à massa donde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo, por que aplicavam a palavra, e com as ideias terrenas de que ainda estavam, mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque, os espíritos superiores nos dizem, que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Pergunta de Kardec, número 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Resposta dos Espíritos: ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se por ela entenderdes o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se vos referirdes ao espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Contra a pergunta de Kardec, número 140A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Resposta dos Espíritos: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Nota de Kardec: a alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância, nos que são centros, ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede, desde que se considere a alma,
como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida, e o deixa por ocasião da morte. Pergunta de Kardec, número 141. Há alguma coisa de verdadeiro, na opinião dos que pretendem, que a alma é exterior ao corpo, e o circunvolve? Resposta dos Espíritos. A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia, e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um, sutil e leve. É o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito. Pergunta de Kardec, número 142. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? Resposta dos Espíritos. O espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos, ou instrumentos das manifestações da alma, é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Pergunta de Kardec, número 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Resposta dos Espíritos. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras, para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto é, substancialmente, o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas, que a vossa linguagem se mostra impotente, para traduzir com clareza. Recorrem então a figuras, a comparações, que tomais como realidade. Pergunta de Kardec, número 144. Que se deve entender, por alma do mundo? Resposta dos Espíritos. O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas, os que se servem dessa expressão, não se compreendem, a mais das vezes, uns aos outros. O termo alma, é tão elástico que cada um, o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados, que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Pergunta de Kardec, número 145. Como se explica, que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica, e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Resposta dos Espíritos. Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens, e como tais, se enganarão, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo torna apreensíveis. Pergunta de Kardec, número 146.
A alma tem, no corpo, sede determinada e circunscrita. Resposta dos espíritos: não, porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem, e cujas ações têm todas por objeto, a humanidade. Contra a pergunta de Kardec, número 146A. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Resposta dos espíritos: quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações? Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos, que servem para as manifestações intelectuais e morais. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: Materialismo. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.